A questão número 1 fala o seguinte, ó. Obrigado. Podemos afirmar sobre o conceito de backtest, que é um modelo de simulação de perdas financeiras em cenário econômico crítico, através de expressivas variações dos preços dos ativos e derivativos que compõem uma carteira. Define a pior perda prevista, dado um intervalo de confiança, utilizando uma curva de distribuição normal de dados. Ferramenta auxiliar para validar os modelos utilizados para acompanhamento de risco ou limita perdas dentro dos parâmetros determinados pelo VAR, né? Então, essa questão do backtest, né? O que eu falei do backtest? Eu falei que ele é utilizado para voltar e testar o modelo. Ele testa o modelo, tá? Então, a alternativa que mais, é claro, Cláudio, mas não tem nenhuma alternativa igualzinha que você falou, né? Sim, faz parte, na prova também vai ser assim, né? Então, não tem exatamente, mas vamos pensar, é uma ferramenta? É uma ferramenta. Então, ela faz o quê? Ela valida o modelo. Validar e testar é a mesma coisa. Então, backtest, a palavra validar é muito usada na prova nesse caso, tá bom? Então, ela testa o modelo do VAR para acompanhar o risco, tá certo? Então, essa é a ideia, né? Limita perdas, isso aqui é o stop loss que faz, né? Então, não é aqui. Define a pior perda prevista? Não. Quem define a pior perda prevista é o stress test. Modelo de simulação de perdas em cenários econômicos críticos, stress test. Então, a letra A e a letra B é stress test, a letra D é stop loss e a letra C é a certa backtest, tá? Então, eu já estou usando a questão, e é assim que eu respondo. Para todas as alternativas, vocês colocam. Quem está com a apostila impressa, escreve do lado. Quem não está com ela impressa, escreve. Alternativa A não é certa, porque isso é stop loss, tá bom? Vai colocando assim. Se tu for reolhar essas questões, depois você lembra. Para quem está fazendo lá, eu vejo que vocês usam muito os simulados da Top Invest para estudar. Beleza, não tem problema. Acho que é um dos mais usados no Brasil. Então, você usa, faz lá da mesma forma. Veja por que é, por que não é. Se tu está estudando, tu não conseguiu entender a resposta, daí você printa, manda que eu te explico daí, tá bom? Isso acontece muito. Uma forma prática de imunização de uma carteira de renda fixa é igualar o VAR e o valor presente na carteira ao período que os investidores pretendem manter esse título na carteira, igualar a duration e o valor presente. Então, qual é a resposta qual é a diferença da primeira para a segunda? Ó, a primeira está falando em VAR, a segunda está falando em duration. Então, elas são muito parecidas, né? Mas tem essa diferença. A terceira está falando igualar o beta ao período e a quarta está falando igualar o beta e o VAR, tá bom? Então, quando eu falo em imunização, a gente acabou de falar disso, a gente está falando de duration. Então, é a letra B, tá? Então, imunização, igualar o duration. Ó, igualar com imunização. Igualar o duration da carteira ao período que os investidores querem manter esse título. Então, não tem nada a ver com imunização, não tem a ver diretamente com igualar VAR, nem beta, nem nada. É com duration. 3. Vamos ver quem acerta o número 3. Analisando o quadro abaixo, que descreve a rentabilidade durante 3 dias de diferentes fundos de ações, ordene os fundos segundo a sua volatilidade. Aqui, eu quero medir volatilidade, eu preciso saber o desvio padrão. Esse símbolo que eu falei para vocês é o símbolo do desvio padrão, que é o ozinho, tá? Então, eu quero saber qual que tem mais risco entre A, B e C, mais volatilidade, né? Então, ele me diz aqui no A, risco do A é maior que o risco do B e o risco de B maior que o risco de C. Como é que eu sei isso se eu não tenho calculado o desvio padrão? Eu vou olhar qual que tem a maior distância entre o menor valor e o maior valor. Então, aqui, ó, a distância no A entre 18 e 14 é 4, tá? Aqui é 2 e aqui é 1. Então, qual que é o mais arriscado? É o A. Então, o A é maior que B e o B é maior que C. Simples assim. Então, a resposta certa é a letra A. Entenderam? Por que é a letra A? Porque a distância entre o maior e o menor é 4. Aqui é 2 e aqui é 1. Né? Porque é 12 menos 10
8 menos 7. O que é volatilidade? Dispersão, é distanciamento, desvio, entenderam? Desvio. Nós vamos calcular a média dos três aqui, verificar quem que oscilou mais, vai dar o fundo A que oscilou mais. Então, o A é mais arriscado que o B e o B é mais arriscado que o C. As outras, se você for comparar aqui, elas dizem o contrário, então não faz sentido. Tá bom? Deu para entender? É um cálculo que não tem o desvio padrão, mas daí quando não tem, você analisa a dispersão entre o maior e o menor. Esse gráfico aqui é um gráfico meio padrão, utilizado nas provas, né? Também, né? É um gráfico que representa a questão do risco sistemático. Então, eu tenho aqui o percentual de risco incorrido e aqui a quantidade de títulos. Então, quanto menos título eu tenho na carteira, maior o risco. Conforme eu vou acrescentando títulos na carteira, eu vou diminuindo o risco, tá? Mas a pergunta, vamos ver como é que ela vem, né? A fronteira de eficiência da melhor... A pergunta é, o que esse gráfico representa? A fronteira de eficiência da melhor relação risco-retorno da carteira, a redução do risco não sistemático de uma carteira pela diversificação de títulos, a relação risco-retorno de uma carteira diversificada ou o retorno excedente à taxa de juros nível de risco. Eu acho que é melhor pedir para vocês responder, né, do que eu ficar respondendo, né? Qual que é a resposta da 4, né? Entenderam ela? Então, vamos praticar juntos, né? Senão, tipo... É isso, galera. Perfeito. Gabi. Desculpa. Acho que ninguém respondeu. Gabi, eu sei. Gabi, né? Redução do risco... Isso. Pela diversificação. Esse é um gráfico igualzinho na apostila, isso, que mostra a redução do risco não sistemático de uma carteira. Quanto mais títulos eu coloco, mais eu reduzo o risco não sistemático. Porque o sistemático está inserido para todos, né? A relação risco-retorno de uma carteira. Não. Na verdade, esse gráfico não mostra a relação risco-retorno, até porque eu só tenho um risco, né? Eu teria que ter dois para mostrar a relação. E a relação, quando falar em relação risco-retorno, ele vai falar de alguma forma do índice Sharpe ou do Trainer. Então, não é. O retorno excedente e a fronteira eficiente também não é isso que ele mostra, né? Aqui nós teríamos que ter a curva de Markowitz, lá teria que ter mais informações na tela, então eu não tenho. Resposta certa, letra B. Beta. Um ativo livre de risco tem como característica ter beta igual a quê? 0, 1, 2 ou menos 1. Bacana essa questão, hein? Né? Nós falamos, o beta 1 acompanha, o beta maior que 1, ele tem mais risco que o mercado, o beta menor que 1, ele tem menor risco que o mercado, né? E o beta 0, lembra o que é o beta 0? Beta 0, o que é? Que é a resposta certa, né? O 0, que o mercado não tem influência. Então, isso. Ativo livre de risco é isso, né? Que ele não tem influência do mercado, não sofre influência do mercado. Então, por exemplo, títulos públicos, provavelmente o beta dos títulos públicos seja muito próximo de 0, tá? Porque eles sofrem pouquíssima influência do mercado, eles têm baixíssimo risco. São indicados para investidores extremamente conservadores. Esse é um raciocínio que pode cair na prova de vocês. Uma resposta letra A. Em relação ao tracking error, um fundo de gestão passiva. O que é um fundo de gestão passiva? É um fundo que acompanha o seu benchmark. Tá? Passiva. Tá? Então, ele tem um tracking próximo de 0, acima de 1, próximo de menos 1, ou entre menos 1 e mais 1. Resposta certa, letra A. Exatamente. Exatamente. Letra A, próximo de 0. Exatamente. Porque o fundo de gestão passiva, vou relembrar aquele exemplo que eu dei lá antes, tá? O fundo de gestão passiva, ele tem o benchmark, ou seja, o rendimento do fundo está bem pertinho do benchmark, enquanto que o de gestão ativa está longe, né?
quanto mais longe, menos aderente, maior o erro, tá? Então, se for acima de 1, significa que ele está mais longe, né? Esse negócio de próximo a menos 1 aqui, na verdade, não faz sentido, nem a letra C, nem a letra D. Isso aqui ele está querendo confundir com a correlação, tá bom? Então, próximo a zero, porque quanto mais próximo a zero, mais aderente ele está. Quanto menor, mais aderente. A número 7. Número 7. Essa aqui é para cair os cabelos da cabeça. Baseado apenas nas informações do quadro abaixo, assinar a alternativa correta, né? Essa aqui mistura duration, com duration modificada, e com a relação inversa com a taxa de juros. Então, tem tudo a ver com a duration modificada que eu expliquei lá naquela hora dos 2,53. Tá? Então, o que significa essa duration modificada aqui de 1,82 e 3,64, né? Significa que para cada R$1 que a taxa Selic subir, né, ou cair, a duration modificada vai subir ou cair 1,82%. Essa é a ideia, né? A relação. Então, a taxa Selic 10% no caso dos dois fundos. O fundo A tem uma duration menor que o B, né? E o VAR, como eu falei, o VAR pode ser dado em percentual ou em reais. Então, o VAR é a perda máxima. Então, a perda máxima desse fundo, o A é 10, a perda máxima do fundo B é 15 milhões. Então, vamos lá. Letra A. Se a taxa de juros do mercado passar a ser 11, ou seja, a taxa subir de 10 para 11, o fundo A perderá 10 milhões. Não significa que isso não significa. Se a taxa de juros subir, né, significa que o fundo A vai perder 1,82%. Para cada 1% que a taxa subir, ele vai perder 1,82%, porque a relação é inversa. Então, não é que ele vai perder 10 milhões. Tá? O VAR é a perda máxima que o fundo pode ter. Letra B. Se a taxa de juros do mercado passar a ser 9, ou seja, a taxa caiu, o fundo vai ganhar. Sim, mas ele vai ganhar 3,64% para cada 1% que a taxa cair. Não vai ganhar 15 milhões. 15 milhões é a perda máxima. Tá? Então, aí está errado. Então, corrijam aí. A letra A. Como a taxa subiu, o fundo vai perder, no máximo, 1,82%. Quando a taxa caiu, o fundo vai ganhar, né? O fundo B, no caso, está se referindo aqui, ele vai ganhar 3,64%, que é a relação inversa. Então, por isso que está errado a letra A e a letra B. A letra C, que é a certa, se a taxa de juros do mercado passar a ser 9, o fundo A apresentará uma valorização. Exatamente o que eu acabei de explicar. Né? Aqui está certo. Ó. Então, a taxa caiu 1% e o fundo vai apresentar uma valorização na cota de 1,82%. Então, para cada 1% que a taxa cair, o fundo vai apresentar uma valorização de 1,82%. Bacana. Por que a D, então, está errada? Porque a taxa subiu para 11, né? E o fundo vai apresentar uma valorização. Não. Vai apresentar uma desvalorização, porque a relação é inversa. Se a taxa subiu, o fundo vai cair 3,64. Sempre pensar que duration e taxa de juros têm relações inversas. Tá? Por isso que é a letra C. Se você não entendeu agora, não tem problema. Depois você volta o vídeo, que eu vou te passar a gravação, daí você escuta e analisa de novo. Sugiro também que vocês procurem outras questões sobre duration modificada na internet ou nos simulados aí para você resolver, para você tentar entender. Tá? Se vocês acharem questões, mais questões sobre duration modificada, aliás, printa e manda para mim, né? E, geralmente essas questões que os alunos me mandam, depois eu dou uma incrementada nelas e jogo nos meus simulados também. Então, eu cada vez, né, eu falei para vocês, né? Eu estou construindo, eu estou com 1.700 questões de simulados na minha plataforma, né? O meu objetivo é chegar numas 5.000, junto com as da CEA, né? Que agora eu tenho. A da CEA, não sei quantas tem, tá? Mas eu já estou com mais de 2.000. Justamente, então, eu tenho que fazer um banco de questões para depois construir
tudo isso junto, misturado, fazer um pacotaço. 8. Compare os fundos de investimento abaixo e determine qual seria a sua tomada de decisão sobre um investimento, considerando apenas a relação risco-retorno. Agora sim, ó, considerando relação risco-retorno é o Sharpe, né? Então, tem que comparar esses bichinhos aqui, beleza? Fundo A tem um VaR 3 e uma rentabilidade 3. Então, o VaR representa o risco e o retorno é dado pela rentabilidade. Beleza? Então, vamos lá. Qual que é a resposta certa aqui? O investidor prefere o fundo A em relação ao fundo B e prefere o fundo C em relação ao fundo B. Por que ele está perguntando isso? Por causa daquela relação de dominância que eu expliquei para vocês, né? Aqui eu tenho 3 de risco, aqui eu tenho 3 de risco. Mas aqui eu tenho rentabilidade maior. Então, eu escolho entre A e B. Qual que eu escolho entre A e B? A. Claro, vou escolher o A. Ele me dá mais rentabilidade para correr o mesmo risco. Sim. Está cortando um pouco a tua fala, Valmir, mas... É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E... Risco igual, rentabilidade maior, né? Isso, exatamente. E prefere o fundo C em relação ao B. Por que isso? Por que eu prefiro o C? Gente, o C, ele me dá 2% de risco para uma rentabilidade igual, né? Então, é o inverso do A e do B. Ele tem o B tem um risco maior para me dar a mesma rentabilidade. Então, a letra A está certa por isso, entendeu? Eu prefiro o A em relação ao B, o C em relação ao B, tá? Beleza? Daí as outras justamente prefere o B em relação ao A, não, né? As outras são contrárias ao que a gente disse no A, então não tem sentido as outras, né? Então ficamos com a letra A, tá bom? Então essa Ótimo. é a forma de analisar. O VaR representa o risco e o retorno é representado pela rentabilidade e eu tenho que comparar qual que uma domina o outro. 9. Saber a convexidade de um título de renda fixa é importante para conhecer os efeitos, né? No preço dos títulos, em função da mudança na taxa de juros do mercado, independente de sua intensidade ou formato na curva de juros. Quando eu falei para vocês sobre intensidade, a gente falou que o formato da curva que vai dizer qual é o impacto dos juros na formação do preço. Então, não é independente da sua intensidade ou formato da curva, depende sim da curva de juros. Então, essa aqui que é a certa. Ó. No vencimento dos títulos, em função de mudança nas taxas de juros e em função da sua intensidade e formato. Então, é importante conhecer os efeitos da curva de juros, sim, né? Porque isso vai mexer no preço. Então, a letra A não porque está falando independente da sua intensidade ou formato. A letra C não porque diz assim, que no cupom de juros de títulos em função de mudança da taxa de juros de mercado, independente, de novo, está falando que é independente, tá? E cupom também não tem nada a ver, o negócio é no preço. E aqui fala no valor de face e, de novo, independente. Então, são duas coisas erradas, né? Não é no valor de face, né? É no vencimento dos títulos, né? Então, aqui, e independente. Então, essa é a palavra-chave aí. Depende, sim. Então, o preço depende, sim, da curvatura de juros. 10. Dos itens abaixo, assinale aqueles que têm relação inversa com a duration. Questão muito parecida com o que eu coloquei lá nos slides, né? Qual que tem relação inversa com a duration? A taxa de juros de mercado e cupom de juros, a duration modificada e cupom de juros, a duration modificada e vencimento do título, ou a taxa de juros e a duration modificada. Então, essa é a questão 10. Qual que é a certa? Certa da 10 é a letra A, né? Taxa de juros e cupom de juros. Tudo está relacionado a juros. Número 11. O princípio da dominância da carteira baseia-se na seguinte premissa.
princípio da dominância. Quando um domina o outro, o risco domina a rentabilidade ou a rentabilidade domina o risco. Então, na número 11, os investidores são racionais e, por isso, buscarão ativos com beta mais próximo de 1. Tá? Não é isso que é o princípio da dominância. Que os investidores raramente são racionais, que os investidores são racionais e sempre buscarão os ativos com menores riscos e maiores retornos. Isso é o que um investidor racional busca. E isso é o princípio da dominância. A gente busca aquilo que vocês responderam aqui. Ó. Isso aqui que é o princípio da dominância. Né? Entre o A e o B, a gente escolhe o que tem mais rentabilidade, né? E menor risco. Concorda? Isso é o princípio da dominância. Então, esse é o exemplo prático da número 11. Isso que o investidor racional faz. Mas não é tão simples assim, né? A letra D não é porque fala assim, que os investidores são racionais e sempre buscarão ativos com os melhores retornos dos últimos anos, tá? Por mais que a gente queira isso, mas isso não é uma decisão também sábia, né? Rentabilidade passada, a gente sabe que não é garantia de rentabilidade futura. Então, a letra D está errada por isso. 12. Um investidor está formando uma carteira de títulos pré-fixados. Para diminuir o risco de mercado, em caso de elevação da taxa de juros, ele deverá escolher o quê? Menor convexidade e maior duration modificada, menor convexidade e menor duration, maior convexidade e maior duration, ou maior convexidade e menor duration. Então, a resposta é maior convexidade, a primeira parte. Por quê? A curvatura tem que estar maior. Então, eu já elimino a letra A e a letra B. Fico com a C e com a D. Tá? Se eu quero diminuir o risco, eu sempre tenho que ter um prazo menor. Porque prazos maiores me trazem mais risco. Então, o prazo é definido pela duration, pelo tamanho da duration. Então, duration modificada, menor. Letra D é certa. Maior curvatura, bacia maior, e menor prazo. Beleza? É por isso, quando eu quero diminuir o risco, eu tenho que escolher assim. Número 13. Podemos afirmar que uma carteira de investimento formada por dois ativos, cujo coeficiente de correlação entre eles é de menos 0,8, proporcionará a um investidor redução do risco sistemático, redução do risco não sistemático, aumento do risco sistemático ou aumento do risco não sistemático. Questão 13. O que uma correlação negativa reduz? Sistemático, aquele presente para todos, pandemia. Não sistemático, setorial. Resposta certa, a letra B, né? Porque o risco sistemático não tem como reduzir. Tá? Então, a letra A e a letra C não tem nada a ver. Tá? E a letra D não é aumento. Eu estou colocando justamente correlação negativa, ou seja, quando um sobe e o outro cai, justamente para reduzir o risco, não para aumentar o risco. 14. Um fundo de investimento apresenta um VaR de 2% com grau de confiança de 99%. Tudo indica que as perdas acima do VaR deverão ser em quantos dias a cada 100 dias? Qual que vai ser a perda acima de 2% em quantos dias? 1 dia, 10 dias, 30 dias, ou nunca ocorrerão perdas acima de 2%. Você vai pegar aqui, ó. Em 99% do tempo, vai perder 2. E 1% do tempo vai perder mais que 2. Qual que é o tempo? 100 dias. Quanto que dá 1% de 100 dias? Faz aí, 1% de 100 dias. 100 dias vezes 1%. Barão. 1 dia, né? Resposta certa, 1 dia. Como é que faz essa conta? 1% vezes 100 dias. 1 dia. Tá bom?
Ou seja, o que significa isso? Que durante um dia, nesses 100 dias, eu vou poder ter perdas de acima de 2%. Maior do que isso. Maior que o risco, exatamente. Em relação ao quadro abaixo, assinale a alternativa correta. Desvio padrão e beta. Tá bom? O que significa isso? Desvio padrão é o risco do ativo e o beta mede o risco em relação ao mercado. Tá bom? Então, esse aqui, o fundo A, tem um risco maior que o fundo B, tá? E o fundo A, em relação ao mercado, tem um risco menor, uma sensibilidade menor do que o fundo B. Então, praticamente, os dois aqui estão invertidos, né? Tá? Nossa, umas questões muito interessantes aqui que eu coloquei, hein? Vocês não estão achando? Pensar. Hã? Tem que pensar e voltar no assunto, senão se perde. Tem que pensar e voltar. Quem tiver com dificuldade no módulo 7, pega esse simulado depois e refaz, e dá uma olhada nesse vídeo para tentar entender a lógica, como eu disse para vocês. Mas tem questões muito boas aqui. Então vamos lá, né? Eu já dei o spoiler do quadro, né? Agora vamos tentar responder, né? O que significa isso? A ação A tem menor risco total do que a ação B, tá? Porém, o seu risco sistemático é maior. Olha só, a letra A está errada por quê? O que é o risco total, né? É isso aqui, ó. Então, a ação A tem menor risco? Não. O A tem maior risco. E o risco sistemático é maior? Não, o risco sistemático é menor. O beta mede o quê? Risco de mercado sistemático. Risco de mercado sistemático, que é o que acontece no mercado. Então, ele é menor. Está tudo errado, está tudo invertido aqui, né? A letra B. A ação A tem um risco maior. Sim, 35 contra 15. Anota aí. E do que B, porém, seu risco sistemático é menor. Claro, o risco sistemático é 0,8. Se o mercado cair 1%, a ação A cai 0,8 e a ação B cai 1,5. Então, ele tem um risco de mercado menor. Tá? A letra B é certa. Letra C. A ação A tem risco maior. A ação A tem maior risco não sistemático e o B, porém, do que a B. Porém, seu risco total é menor. Né? Não, o risco total não é menor, é maior, 35%. Então, já anula essa aqui. E a D, a ação B tem menor risco não sistemático que a ação A, porém seu risco total é maior. Não, o risco total não é maior. E outra coisa, nessas duas aqui, o beta não mede o risco não sistemático. Anota aí, o beta mede o risco sistemático. Aí se você não lembra o que é risco sistemático, você lembra da pandemia e daí você já sabe o que é sistemático. Afeta todo o mercado por completo. E não tem diversificação que resolva. Você tem a opção de comprar 2 títulos, com as seguintes duration modificada. Título A, 5,30, título B, 3,50. No caso de um cenário econômico favorável, o maior ganho esperado será do título B ou do título A? Mercado econômico favorável quer dizer está subindo. Certo? Então, você tem uma duration modificada maior. Isso. E o duration modificada menor. Certo? Num cenário econômico favorável, o título A, você tem uma possibilidade... Ele está perguntando qual vai ser o maior ganho. Tá? Olha a pergunta, perguntando qual vai ser o maior ganho. Aonde que eu ganho mais? Qual dos dois tem maior risco? Aquele que tem a maior duration. Né? Porque aqui, para cada 1% de variação na taxa de juros, eu vou ganhar 5,30. Né? E aqui 3,50. Então, aonde que eu tenho a maior probabilidade de ganho? Certo? Na maior probabilidade de ganho, eu tenho no título A, porque ele tem maior risco. Tá bom? Ok? 16, letra B. Então, o título B não é, eu elimino A e a D.
E o título A, porque é menos volátil. Não, ele não é menos volátil, ele é mais volátil, porque ele tem maior duration modificada. Tá? Essa é a questão 16. A questão 17. A expressão limites de redução de risco pela diversificação diz respeito a quê? A diversificação reduz riscos apenas de natureza sistêmica. Tá? Cara, não, isso não é verdade. Porque eu já disse várias vezes que a diversificação reduz o risco não sistêmico. A diversificação reduz apenas risco de natureza específica. Isso mesmo. Natureza setorial, específica ou não sistemática. É tudo a mesma coisa. A diversificação reduz riscos apenas em carteira de renda fixa. Também não. Não. Diversificação reduz em todas as carteiras, renda fixa e renda variável. A diversificação reduz riscos apenas em carteiras com baixo desvio padrão. Também não. Na mesma linha da C, né? Baixo, alto, né? Tudo. Principalmente nos de alto, né? Que tem mais oscilação, mais risco. Então, a diversificação ajuda pra caramba. A 18. A principal característica do erro quadrático ou do tracking erro, que mede a mesma coisa, né? Mede aderência, mede distanciamento do benchmark. Então, na 18, medir o quão aderente ou próximo do fundo está ao benchmark. E esse é a principal característica. Medir a aderência ao benchmark, letra A certa. Tá? A letra B está errada por quê? Ó? Quanto mais longe do benchmark, menor o risco. Não, maior o risco. Corrija aí. Para fundos ativos, é melhor que o tracking erro não esteja descolado do benchmark. Não, é melhor que esteja descolado para fundos ativos, porque ele tem que oscilar. O fundo ativo tenta superar o benchmark. Então, ele não vai ficar junto, ele vai ter que oscilar para cima ou para baixo, sei lá, mas vai ter que oscilar. Um fundo com tracking erro elevado está acompanhando? Não. Não. Tracking erro elevado não está acompanhando, ele está superando. Beleza? Então, por isso que é a letra B, né? 18, letra B. Letra A, desculpa. Letra A. 19. Um fundo de investimento que possui rentabilidade média de 6% ao ano e desvio padrão 3%. Dessa forma, é possível afirmar que em 95% das vezes a rentabilidade do fundo ficará entre. Essa aqui a gente resolveu nos testes durante a aula, né? Mas para quem está assistindo, talvez para quem não está na aula e está vendo a gravação, aqui só para ficar certo, você vai pegar como? Você vai ter aquelas duas formas que eu falei, por tentativa e erro, fazer as três, ou pegar pela diferença, né? Você vai pegar ali, ó. Como é que eu faço para chegar em, né, ele vai dessa 95%. Ele vai pegar 3 desvios. Então, eu vou pegar aqui 3 desvios, eu vou pegar 6 mais 9, né? 3 desvios vai dar 3 vezes o número 3. Então, isso vai dar 9. 6 mais 9, 15, e 6 menos 9, menos 3. Então, a resposta fica entre menos 3 e 15, tá? Ela não é exatamente igual, agora que eu me lembrei. Lá eu tinha posto o contrário. Nas alternativas eu tinha posto 95, 99 e 68, né? Eu tinha posto... 95 é só 2 vezes, né? Oh, desculpa. Não é 3. Ixi, caramba. Eu somo só 2, então é a C, né? Expliquei errado. 6... Eu vi o percentual de menos 3 e 15 e acabei me deixando levar, lembrando, não, ela não tem nada a ver com aquela questão lá. Puxa, só se fosse 99% das vezes. Exatamente. Desculpa. Eu acabei vendo o percentual ali e acabei lembrando daquela outra questão. Tá. Desculpa. Não, professor, repete, por gentileza. Então, é isso que eu vou fazer. Não, desculpa. Eu expliquei, eu me deixei levar pelo percentual aqui e me iludi. Vamos lá. Um fundo de investimento tem rentabilidade média de 6% e desvio padrão de 3%. Tá? Dessa forma, é possível afirmar que, em 95% das vezes, a rentabilidade desse fundo vai ficar de quanto a quanto? Muito bem. Como é que eu vou decidir qual é para chegar na faixa? Eu tenho que pegar o percentual de 95, segundo a curva de Gauss, diz que nós temos que usar 2 desvios somados e diminuídos da média para chegar nos 95%, tá? Então, se é 2 desvios e o desvio é 3, eu vou pegar 6
mais 3, isso dá 12, e 6 menos 3, isso dá 0. Então, significa que é correto afirmar que, com 95 de grau de certeza, de confiança, que esse fundo, com média 6 e desvio padrão 3, oscila entre 0 e 12%. Beleza? Essa é a resposta certa. Letra C, 0 e 12%. Tá bom? Então, tem que lembrar o quê? Que quando falar 68%, você usa um desvio. Como um desvio? É uma vez, somar uma vez o número 3, a média. 2 desvios utiliza 2 vezes o número 3 somado à média. Se for, no caso dessa questão aqui, o desvio pode ser diferente. E se fosse 99%, utilizaria 3 desvios, ou seja, somaria 3 vezes o número 3, né? O que daria a resposta daí da letra B que eu estava falando antes, tá certo? Então, aqui eu coloquei alternativas justamente para confundir vocês. Pode cair na prova, aqui no lugar das faixas, pode cair o percentual, 95, 99 ou 68 também. Tá? Mas o raciocínio é igual. Melhorou, né? Muito bem. Aqui é aquele gráfico, né, igualzinho que eu coloquei na apostila, né? O retorno de B e A, né, o risco do B é menor que o de A, tá? Mas o retorno é igual. Então, tem a ver com o princípio da dominância. A e C, né, tem o mesmo risco, mas A tem um retorno maior. Então, o que significa aqui? O índice Sharpe de B é maior que o de A? Né? Essa é a resposta certa. Por quê? Porque o B tem o mesmo retorno que A, mas tem menor risco. Essa é a ideia, né? Aí a letra B está invertida, não é verdade? Tá? E a letra C, o índice Sharpe de C é maior que o de A, porque maior risco, maior retorno. O C, ele tem menor risco que o de A, né? O A está mais para cima, ó, tá? E o fundo A tem índice Sharpe menor que o C, porque tem mais risco. Na verdade, ele tem mais risco e maior retorno, mas falar que o índice Sharpe dele é menor, não, o índice Sharpe dele é maior, justamente porque ele tem aqui, ó, ele tem mais rentabilidade, tá? Ele está mais para cima, né? O fundo A tem índice Sharpe menor que C, porque tem mais risco, né? Mais risco. Não é por isso, né? Ele pode até ter um Sharpe menor, mas não porque tem mais risco. Se ele tem um Sharpe menor, é porque ele tem geralmente menor risco, e não é o caso aqui. Essa é a confusão que eles vão querer. Conceito aqui por trás, princípio da dominância. Quando eu tenho 2 investimentos com a mesma rentabilidade, eu prefiro o que tem menor risco. Quando eu tenho 2 investimentos com o mesmo risco, que é o caso do A e o C, eu prefiro o que tem o maior retorno. Sempre assim. Isso são investidores racionais, decidem assim. Sobre risco de crédito agora, né? Risco de crédito, questão 21. A nota de rating é dada por agências e se for AA é mais arriscada do que AAA. A número 1 está certa? Analisem comigo, daí a gente vai respondendo juntos. Número 1 está certa? Correto. Tá. Correto. Sim. A número 1 está certa. O AA tem mais risco. Claro que não é um risco, né? Mas tem mais. Está faltando um A. Número 2. As ações só possuem esse risco quando compramos com o intuito de tornar-se sócios. Não tem risco de crédito, né? Esse risco quando compramos com o intuito de tornar-nos sócios. Acho que não. Não, sei. também. Achei meio estranha essa definição. Ações. Ações não tem risco de crédito, né? Isso. É claro que quando nós compramos ações, a gente vai se tornar sócio. Que é sócio, né? Eu comprei ação e eu sou sócio. E não tem o risco Mas de aí crédito. não tem risco de crédito. Exatamente. Então, essa aí está errada. Mas é uma puta de uma pegadinha, né? Mas ela está errada por isso. Só possuem esse risco? Não. Mas aí- Elas nunca possuem risco de crédito. Se eu vou ser sócio... Aí sobrou só a letra D, né? É. Tá, a número 1 está certa, a 2 está errada. E a 3? A nota atribuída a um país chama-se risco soberano. É isso aí.
Certo. Quanto Sim. pior a classificação de risco dada por uma agência, maior a possibilidade de retorno. Correto também. Então, é a letra D, 1, 3 e 4, é isso? Isso. Entenderam essa 4 aqui? Sim. A 4 é a representação gráfica da número 1. Ó. Quanto pior a classificação de risco, maior a possibilidade de retorno. Por quê? Para mim, se eu investir num título duplo A, eu tenho que ganhar mais retorno do que se eu investir num título triplo A. Concorda? Porque o duplo A tem mais risco, tem uma classificação pior. Então, ele tem que me pagar mais juros, tem que me dar mais retorno. Resposta certa, letra D. Bacana isso aí também. 22. Quais das alternativas abaixo não está correta? Uma carteira com beta maior que 1 corre menos risco do que o seu benchmark. Isso é verdade? Uma carteira com beta... Uma carteira com beta maior que 1 corre menos risco que o seu benchmark? Se eu tenho um beta 1,5 e o mercado cair 10%, quanto que o meu vai cair? Lembra desse raciocínio? O meu vai cair 15%, porque Sim. o beta é maior que 1. Então, essa aí está Sim. errada. Tá bom? Então, a número 1 está errada. Número 2. O índice Sharpe usa o desvio padrão no cálculo e quanto maior, melhor a relação risco-retorno. Certo ou errado? Sei. Certo? Né? Vocês viram que essas questões aqui são bem chatinhas, né? 1, 2, 3 e 4, né? E aí tem que... Se somarmos dois desvios à média de um investimento, teremos 95% de grau de confiança. Isso é certo ou errado? Verdadeiro. Certo. Verdadeiro. Bem, Certo. legal, obrigado. A 2 e a 3 estão certo e a 1 está errado. 4. Quanto menor o tracking, mais aderente o fundo é ao benchmark. Sei. Certo. Claro. Então, aí eu quero saber qual não está certa. Então, só a 1. Resposta letra B. Beleza? Cuidado com essa aqui, ó. 2, 3 e 4. Essa aqui está certa. Né? Essa aqui são as certas. Mas cuidado que a pergunta pede Não qual vê o não. não lá? Hã? Se não vê a palavra não lá, já vai responder assim. Verdade. Sim, eu estou só alertando para isso, porque a gente vem num batidão de responder as certas. E daí cai numa dessa aqui que inverte a lógica. Daí, se tu não está prestando atenção, é fácil de errar, né? De cair numa pegadinha. Por falta de atenção, nem por falta de conhecimento, às vezes. Mas eu sei que isso não vai acontecer com ninguém. Uma carteira com correlação mais 1 significa o quê? Que a carteira tem pouco risco porque as ações sobem juntas e na mesma direção, que a carteira possui mais risco porque as ações sobem juntas e caem juntas, que a carteira possui baixo risco porque quando um ativo sobe o outro desce, que a carteira possui baixo risco porque ambas as ações caem juntas. E aí? Mais risco, né? Correlação positiva representa mais risco. Isso. Porque ambas sobem juntas ou caem juntas, aquilo que eu falei. Para ter menos risco, a correlação tem que ser negativa. Então, a resposta certa é a letra B de bola, tá? Ela tem mais risco. Então, a letra A eu já elimino, porque está dizendo pouco risco. A letra C eu já elimino, porque está dizendo baixo risco. E a letra D também. Então, a única que sobrou aqui foi a letra B de bola, tá?
24. A rentabilidade relativa de um investimento deve ser maior que a nominal, é sempre conhecida no início, é conhecida no início do investimento de taxa pré-fixada ou refere-se a um benchmark? Puxa, até que enfim uma questão normal. Que louco esse D? D de dado, né? D de dado? Isso. Lembra da rentabilidade relativa? É aquela que é comparada a um benchmark. Por exemplo, se eu falar para vocês que um investimento tem rentabilidade de 80% do CDI, essa rentabilidade é relativa, tá bom? Daí tem a absoluta, que é aquela que eu estou vendo, que é 8% ao ano é absoluta. 80% do CDI é relativa. Beleza? Tá. Vamos para as mais difíceis. Observe o quadro abaixo e perceba que nenhum dos ativos domina o outro, já que um tem maior retorno e outro menor risco. A taxa Selic está em 1%. Como decidir qual o melhor investimento? 25. Calcular o índice Sharpe e decidir pelo fundo A porque tem a melhor relação risco-retorno. Né? Pode ser, né? Calcular o índice Sharpe e decidir pelo fundo A. Aí eu tenho que calcular o quê? Tenho que calcular o índice Sharpe, né? Para saber se eu decido pelo fundo A. Qual que é o Sharpe? 33 menos 1 dividido por 6. O Sharpe do A é 5,3, tá? E o Sharpe do B vai ser 25 dividido por 4. 6,25. Então, o melhor Sharpe é o do D. Então, a resposta B. certa é a letra B. Calcular o índice Sharpe e decidir pelo fundo B, porque tem a melhor relação risco-retorno. Risco-retorno. Então, o A está errado porque o A tem um Sharpe menor. Depois vocês calculam aí para chegar na conclusão. Né? Mas, na verdade, como que calcula? Você pega o retorno menos a taxa Selic e divide pelo risco. Letra C. Calcular o índice Sharpe e decidir pelo fundo A porque tem retorno maior. Ele tem retorno maior, mas calcular o Sharpe dele é menor. E qual é a regra do Sharpe? Quanto maior o Sharpe, melhor. Bom, então a C não é. Optar pelo fundo A porque o seu índice Sharpe é maior que o do fundo B. Já disse que não, né? O Sharpe tem 5,3 e o B tem 6,2, tá? Tá bom? Depois vocês calculem aí para chegar nesses valores. 26. Veja o ranking abaixo, publicado no último dia de determinado ano de fundo de investimento de renda fixa ativos e determine o mais arriscado. Fundo A, B, C ou D. Qual que é o mais arriscado? Né? Coloquei 4 indicadores aqui para definir qual que é o mais arriscado. Gente, o que determina risco? Né? D. O Sharpe faz a relação risco-retorno. Então, aquele que tem o menor Sharpe tem a pior relação risco-retorno, ou geralmente tem maior risco. Tracking, quanto maior, mais arriscado. VAR, quanto maior, mais arriscado. Duration, quanto maior, mais arriscado. Né? Ou seja, o VAR de 3, tracking de 5, né? O Sharpe aqui 2,5 ficou no meio e o Duration 4. Com certeza o D é a resposta certa. D. Entenderam por quê? Porque tudo é maior, né? Sim. Né? O cara corre, ó, um VAR de 3%, quer dizer, esse é o risco máximo de perda, então significa que tem um risco maior. Ele quer saber qual é o mais arriscado, tá? Show, né? 27. Com base na matriz de correlação abaixo, isso aqui tudo são números de correlação. Pode ver que eles vão de -1 a +1. Indique a melhor combinação de 2 ativos para compor uma carteira que busca diversificação de risco não sistemático. Então, nós vimos falando desde lá dos primórdios que para uma carteira diversificada eu tenho que ter ativos com correlações mais negativas possíveis. Não é verdade? Tá? Então, qual que são os 2 aí que dá uma combinação nesse sentido? Mais negativa possível. A com B, A com C, B com C ou B com D? Qual que tem uma combinação mais explosiva aí? Aquele que tem a correlação mais negativa. Quais que tem as correlações mais negativas?
Eu tenho que comparar aqui a linha com a coluna, né? Ó, A com B. O A, mais 1,2. E o B, 0,2. Isso aqui é uma correlação boa? Não, né? Não. Não, porque o A está com positivo 1. E o B, menos 0,2. Tem coisa melhor. Pode até ser, mas tem coisa melhor. Por quê? A letra B, ó, A com C, mais 1,2 e menos 0,9. Concorda que essa é uma combinação melhor? Porque está mais próximo de menos 1 do que o 0,2. Então, a resposta certa é A com C, tá bom? B com C também não, ó. B com C, tá? 0 e está muito baixo. B com D também não, ó. B com D, ó. Né? Os dois são negativos, ou seja, os dois caem junto ou sobem junto, né? Nada a ver. Então, melhor combinação A com C. Questão também super, super fácil, né? Acho que não. Mas pode cair. Só que não. 28. Determinado gestor comprou contratos de dólar futuro e vendeu 5 dias depois, alegando que esta operação atingiu o limite estabelecido por sua área de risco. Tá? Atingiu o limite de risco. Tal gestor agiu errado, pois eliminou a chance do futuro recuperar a perda, do fundo recuperar a perda, utilizou a estratégia de alavancagem, seguiu a política do stop loss ou usou o mecanismo do stress test. O que ele fez aí? Ele saiu da operação porque atingiu o limite de perdas. Estava sufocado já, perdendo bastante. Ele usou o quê? O stop loss, parar de perder. Então, letra C. Ele seguiu a política do stop loss, parar de perder. 29. Sua expectativa é de queda na taxa de juros, objetivando o maior lucro possível. Você compõe sua carteira como? Tá? Expectativa de queda na taxa de juros. Como que você compõe sua carteira? Ativos pré-fixados de longa duração. Ativos pré-fixados de duração curta. Ativos pós-fixados de duração longa ou ativos com duração modificada igual a 0, na 29. Se eu acredito na queda da taxa de juros, o que se dá bem na queda da taxa de juros? O pré ou o pós? Sempre o pré-fixado se dá bem com a queda da taxa de juros, tá? Pré-fixado. Então, eu elimino a C e eu elimino a D. Fico com a A e com a B, tá? Se eu, para ter o maior lucro possível, eu opto por duração longa ou por duração curta, né? 29. Duração... Longa. Eu tenho aqui ativos pré-fixados de duração longa ou duração curta. Objetivando o maior lucro possível, eu escolheria a duração longa, né? Porque daí eu estou mais tempo exposto ao risco, tá certo? Eu acho que o gabarito está dando letra B, né? Mas é a letra A, certo? Aí depois eu mudo aqui. Deixa eu até acertar, marcar isso aqui. E a última, analisando a duration e a convexidade de um título de renda fixa, podemos afirmar que, diante de uma elevação na taxa de juros de mercado, o efeito de queda no preço do título será maior quando? Então, esse aqui tem a ver com a convexidade. Quanto maior a curvatura, maior o efeito da taxa de juros no preço do título. Então, já respondi a questão, né? Quanto maior, né, a convexidade, maior o efeito, né? Ele quer saber aqui, diante de uma elevação na taxa de juros, o efeito de queda no preço do título será maior quando? Então, como tem relação inversa, né, o efeito maior será na letra B, quando a convexidade do título for menor. O efeito de queda será maior quando a convexidade for menor. Esse cara, o efeito de queda vai ser menor. No outro vai ser menor porque aqui a taxa de juros está subindo, na verdade. Por isso que o efeito é o contrário. Então, a letra B que é a correta. Aqui eu tenho os gabaritos do comentado, se vocês quiserem dar uma olhada. E aqui o gabarito dos testes rápidos. Né?